Interligadas e afiliadas à Rede Popular, Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus, 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Anos me servistes como a um senhor, por não saber que eu era um de vós. Mas como revelar e ter que continuar a assistir a vossa opressão? Mas cada vez que eu via o vosso sangue pelo chão, é como se estivesse em minhas mãos. O vosso Deus também é meu sangue também é hebreu. A vossa dor sangrou meu coração. Se vossa honra eu não tiver, de outra nação não quero ter. Se vosso amor eu não tiver, de outra nação não vou querer. Se pelas águas me salvei, por águas eu vos guiarei, até que a liberdade brilhe em Israel. Vossa honra eu não tiver, de outra nação não quero ter. Se vosso amor eu não tiver, de outra nação não vou querer. Se pelas águas me salvei, por águas eu vos guiarei, até que a liberdade brilhe em Israel.
não se cansam de buscar. É coluna da igreja, tem a vida no altar. Elas estão preparadas para o inimigo enfrentar. São mulheres de Deus, escolhidas por Jeová. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. As mulheres que eu falo são mulheres de oração, tem a vida em santidade, vive em consagração. O inimigo até que tenta, mas ele não consegue não destruir essas mulheres que com Deus têm comunhão. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Se você ainda não sabe quem são estas mulheres, preste muita atenção no que eu vou te falar. Olhe no círculo de oração, veja a disposição. São mulheres tão sofridas, mas estão cheias de unção. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Mulheres valentes, mulheres de oração, tem a vida em consagração. Mulheres que Deus escolheu para lutar. Ana de Deus tem neste lugar. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Rádio Popular, agora São na Serra, 18 horas. Uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve nas comunidades do município da Serra, a você que está nos ouvindo pelo site da Rádio Popular, www.radiopopular.net.br, a você também que nos assiste pela Web TV Popular, ok? Um abraço, uma ótima noite para você que está no seu escritório, você que está na sua residência, você que está na sua sala, né? De repente você está naquele cantinho especial, ali pronto para ouvir mais uma palavra de Deus, ao qual Deus tem algo a nos dizer sempre. Deus sempre tem algo a nos dizer. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, estamos aguardando, né, o contato aí com o pastor Adão Rocha, ele que está agendado para hoje no programa Falando de Jesus,
e até agora o pastor ainda não chegou, nós não conseguimos fazer contato com ele. Nós vamos estar aguardando exatamente o tempo, né? O tempo que tem a grade da rádio, o tempo que tem exatamente com as rádios associadas, afiliadas ao programa Falando de Jesus, mas com certeza de uma coisa você não fica, sem a palavra de Deus, ok? Deus sempre tem algo a nos dizer a cada dia, a cada momento, em cada instante, em cada canto, em cada esquina, em cada praça, em cada lugar, ok? Então, a você que está na praça pública, a você que está fazendo caminhada, a você que está exatamente no seu trabalho, né? Você que está chegando do seu trabalho, tenha um ótimo regresso para a sua casa. A você que está indo trabalhar, então que você vá um bom trabalho, porque tem pessoas que estão chegando, outras estão saindo. E exatamente para os alunos, estudantes que estão indo estudar, fazer as suas faculdades, ou até mesmo fazendo aí o seu ano de científico, né, o terceiro ano, as pessoas estão estudando aí, também as pessoas estão chegando da escola, né, os jovens estão chegando da escola. Então, a todos vocês, uma ótima noite. Quinta-feira, dia 2 de julho do ano de 2015, com grande alegria e satisfação, nós vamos estar mais uma vez para a transmissão do programa Falando de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai,
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus, 1º ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Glórias a Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, no versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos:
aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mostro, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Versículo 6 do capítulo 2. Amém? Versículo 6 do capítulo 2. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, aleluia, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, tu és vivo, tu és poderoso. Fala a tua igreja, fala a cada coração de uma forma poderosa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor mostra a casa do Senhor destruída, mostra a casa do Senhor deserta, mostra a casa do Senhor levada às moscas, e mostra os príncipes, mostra os sacerdotes, mostra todo aquele povo intitulado como povo de Deus, vendo a obra do Senhor, vendo a casa do Senhor estucada, vendo a casa do Senhor deserta, vendo a casa do Senhor destruída. Mas o povo não atentava para isso. O povo atentava para o seu próprio caminho, o povo atentava para o seu próprio coração. E quanto mais o povo atentava para o seu coração, quanto mais o povo atentava para o seu próprio caminho, mais a vida deles era destruída. Então observa o amor de Deus, observa o carinho do Senhor para com aquele povo que não queria nada com a sua obra, que não estava nem aí para a sua casa, que não estava nem aí para o projeto de Deus, mas para a sua vaidade, para o seu desejo. Mas olha o amor, olha o carinho de Deus para com esse povo. Presta bem atenção nisso, igreja. Deus olha para aquele povo e fala: não estão nem aí para a minha casa, não estão nem aí para a minha presença. Cada um corre segundo o seu próprio conselho, cada um corre segundo a sua própria vaidade, cada um corre segundo o seu próprio caminho, aquilo que eles querem, mas não me buscam, não me louvam, não me adoram. E a minha casa está deserta, a minha casa está abandonada. O que eu faço como Deus, que tem um amor soberano, que tem um amor incondicional com este povo? Pois este povo, queridos, ele está abundante, tem chuva na sua terra, tem água, tem planta, tem comida, tem ouro, tem prata, tem tudo, e por isso esse povo me abandona, por isso esse povo não me quer. O que eu faço? O Senhor olhando para aquele povo: deixa esse povo seguir como se estivesse tudo bem, deixa esse povo esquecer que tem um Deus, deixa esse povo esquecer que eu sou o Senhor, deixa esse povo esquecer que eu livrei do Egito, que eu abri o mar vermelho. Eu deixo esse povo esquecer.
ou aperto o cerco, torno as coisas difíceis para que esse povo clame a mim. Torno as coisas difíceis para que esse povo enxergue que eles necessitam da minha presença, do meu poder, que é eu que os sustento, que é eu que os mantenho de pé. O que eu faço? Se eu deixar correr solto, eu perco eles, porque eles vão para o inferno, vão perder a minha presença eternamente. Mas se eu espremer, se eu apertar, se eu tornar as coisas difíceis, esse povo vai se voltar para mim. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Deus sabe, meus amados irmãos, que quando Ele aperta o cerco, a gente não volta para a presença dEle porque Ele é Deus, a gente não volta para a presença dEle porque nós o amamos, nós voltamos para a presença dEle porque o cerco apertou, sim ou não? Mas ainda assim Ele quer que você volte. Que amor é esse? Alguém consegue compreender esse amor? Esse amor está além da minha compreensão. Este amor está além da sua compreensão. Quando o salmista ele escreve e fala: tal ciência para mim, tão maravilhosíssima, tão alta, que eu não a consigo alcançar. É isto. Está tudo maravilhoso nas nossas vidas. A gente esquece de Deus, a gente vai curtir o dinheiro, a gente vai curtir o carro, a gente vai curtir a saúde. Está tudo uma maravilha, não precisa ir para a igreja hoje, está tudo bem. Mas aí o que acontece, querido? Eu vou largando, eu vou abandonando, porque está tudo bem. E não vou percebendo que a minha vida espiritual vai se esvaziando. Eu não vou percebendo que eu vou me distanciando de Deus. E o Senhor, Ele olha para a sua vida, porque o povo aqui vivia o engano. O povo achava que estava na presença de Deus, o povo achava que servia a Deus, mas aí o Senhor viu que não estava. A casa do Senhor estava deserta, e o Senhor fala que eu tenho que buscar primeiro o reino, que eu tenho que viver primeiro a vontade dEle, que eu não posso me desviar da presença dEle nem para a direita, nem para a esquerda. O salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Senhor está vendo agora que ninguém vai mais na casa dEle, ninguém mais cuida mais dos interesses dEle, mas cada um cuidava para o seu próprio interesse. Esse povo não me quer, esse povo não quer caminhar. Mas eu não quero ver o meu povo no inferno, eu não quero ver o meu povo destruído, eu não quero ver o meu povo perdido. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar, eu vou fazer com que esse povo me enxergue. O que eu vou fazer? Eles vão plantar muito, mas eu vou tocar na terra que eles vão colher pouco. Eles vão comprar muita roupa, vão comprar muita coisa, mas nunca vão estar satisfeitos. Que o Senhor fala assim, ó: se vestivos, mas nunca se aquece, come, mas nunca se fartam. A palavra vai dizer que eles olhavam para muito, mas recolhia pouco. Imagina você pegar uma grande plantação, arar a terra, botar funcionários, fazer um grande investimento, achando que você vai colher 1 tonelada de trigo, 2 toneladas de trigo, vai lá e colhe 100 quilos. Olhai para muito, mas colhei pouco. E você pega aquele 100 quilos que você pegou e fala: meu Deus, e agora? Só deu 100 quilos, eu investi, eu fiz tudo tal. Você leva aqueles 100 quilos para casa. Quando você leva lá, cai uma chuva, cai em cima do trigo, mofa o teu trigo. Porque o Senhor fala: e o pouco que levaste para casa, eu, o Senhor, assoprei. E quando ganha o teu dinheiro, ganha num saco furado. E eu, o Senhor, retive os céus, eu, o Senhor, retive o orvalho. Por que eu fiz isso? Diz o Senhor: porque a minha casa está deserta, a minha casa está vazia, a minha casa está abandonada. Não, pastor, eu vou na igreja de Cristo, eu fui na igreja quarta, eu fui na igreja sexta, eu vou na escola bíblica dominical. A minha casa, a casa do Senhor, o nosso coração está vazio. O nosso coração não ora a Deus, o nosso coração não se alimenta da palavra de Deus, o nosso coração não faz as obras de Deus, o ir de pregar o evangelho, o curar os enfermos, o expulsar o demônio. Não meditamos na palavra de dia e de noite, como ele disse. Então o nosso coração, que é a morada do Altíssimo, ela está vazia, ela está deserta. Mas o Senhor quer que a casa dele, a morada dele, seja reedificada. Vai ao monte, trazei madeira, ou seja, busca a minha face, edifica a casa, e eu, Senhor, me alegrarei. O Senhor, ele vai falar, ele fala aqui de saco furado, ele fala da provisão que não chegava. E a provisão vem de que maneira? Quando o Senhor fala lá em Mateus 6, ele fala assim: olha, por que estás solícito pelo que é ver de comer ou ver de beber? Observai as árvores do céu, que não plantam, não colhem, não semeiam, o Pai não sustenta. Quanto mais a vós, imagem e semelhança de Deus, homem de pequena fé. E a quanto as vossas vestiduras, observai os lírios do campo, não costuram, não tecem, pois nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo que hoje existe, amanhã lançado no fogo. Por isso não estejais solícitos pelo que é ver de comer, nem pelo que é ver de beber, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Então, quando eu me volto para o Senhor, para a oração, para uma vida cristã, para uma vida de santificação, quando eu leio a palavra do Senhor, não lendo a palavra do Senhor querendo fazer uma barganha, não lendo a palavra do Senhor querendo subir num púlpito e pregar bonito, mas lendo a palavra do Senhor, entendendo que ela é o meu manual, entendendo que ela é uma nova forma de vida que o Senhor me apresenta, que sem essa nova forma de vida eu não vou alcançar misericórdia, eu não vou alcançar perdão, eu não vou alcançar salvação. Quando eu mergulho no plano, o que é a Bíblia? A Bíblia é o plano de Deus. Quando eu mergulho na Escritura e pratico a palavra, significa que eu estou me enquadrando dentro do plano, dentro do projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus está a sua comida e da sua família. Dentro do projeto de Deus está a sua água e da sua família, está a sua vestidura, está, querido, a sua morada, mas está também a unção do Espírito Santo, o batismo, o renovo, a autoridade, vestes santas, aleluia, e lugar escrito no reino dos céus. Mas para isso eu tenho que me enquadrar dentro do projeto, dentro da vontade. E o projeto de Deus é: fazei tudo conforme nela está escrito. Mas não podemos deixar a casa do Senhor vazia, não podemos deixar de buscá-lo um minuto, não podemos deixar de interceder, de orar, de chorar aos pés do Senhor. Não podemos nos afastar das Escrituras, dos mandamentos do Senhor, porque entenda bem, o Senhor confiou uma vida a mim e confiou uma vida a você, que é a nossa própria vida. Mas eu não sei direcionar minha vida tal qual você também não sabe direcionar a sua. Se eu soubesse direcionar a minha vida, eu não quebraria tanto a cabeça. Se você soubesse direcionar a sua vida, você não quebraria tanta cabeça. Mas quando é que eu e você vamos entender isso, a ponto de entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor? Porque o Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Mas qual é a confiança que temos no Senhor? Que o Senhor fala assim, olha, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas quantas vezes a gente toma atitude primeiro para depois orar a Deus? Por que eu tomei atitude primeiro e depois que eu vou orar? Porque eu não confio que se orar, Deus vai operar. Então eu tomo atitude primeiro, eu tomo atitude, eu luto com a força do meu braço. Quando o caldo entorna, quando as coisas dão errado, aí sim eu vou para a oração. Mas quando tu vai para a oração, Deus já não opera, Ele deixa você passar, Ele permite a operação do erro. Para quê? Para você aprender a fazer conforme na palavra está escrito. Por mais difícil que seja a situação, Ele fala em Jeremias 33:3, o que? Clama a mim e responder-te-ei. Ele não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a nossa vida. Ele não falou que o diabo viria por um caminho e fugiria por 7. Ele falou, querido, que é para mim eu ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, que se eu mirar, Ele não vai operar justiça. Ele falou sim ou não? Mas por que nós fazemos ao contrário? Porque não confiamos, não nos enquadramos dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus é: cala-te, busca a minha face, eu sou juiz, eu sou advogado, eu guerreio, eu estou na frente, tu és o meu ungido, ninguém toca no meu ungido, ninguém fala do meu ungido, ninguém se levanta contra a minha igreja, eu sou o Senhor, deixa que eu resolvo. Mas nós não cremos. E quando eu não creio, Ele não habita, e quando Ele não habita, a casa fica vazia. A casa fica vazia. Quando Ele fala para mim: não estás ansioso pela comida, pela bebida, e o que eu fico dia e noite é preocupado com a minha comida, com a minha bebida, com a casa, com a luz, com a água, eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou confiando na força do seu poder. Se enquadrar no projeto do Senhor Jesus Cristo, igreja, é fazer o que Ele manda, é andar nos seus estatutos. Esse povo estava com título, esse povo era o povo de Deus, mas segundo a palavra fala, toda a vida deles estava arrebentada. Mas por que estava arrebentada? Porque tudo que Deus queria era mostrar para eles que eles eram tudo menos servos. Mas Deus, o Senhor, Ele vai ali e cria toda essa situação. E o povo pergunta para o profeta: mas por que Deus está fazendo isso com a gente? Porque a minha casa está vazia. Se a tua casa, a tua vida estiver cheia, garante a palavra do Senhor que o pão na tua mesa vai faltar. Quem crê nisso, diga amém. Se falta água, faz brotar da rocha. Foi assim no deserto, sim ou não? O Senhor fala que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá.
A fornalha de fogo ardente era uma arma, sim ou não? Criado para destruição em massa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro dela e saiu livre. Você tem dúvida disso? A palavra do Senhor diz: quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu creio nesse Deus, eu creio nessa palavra. E se isso não está acontecendo na minha vida, se isso não está acontecendo na sua vida, é porque a casa do Senhor está vazia. Não podemos viver uma mentira, uma ilusão de vir cantar, glorificar, sentar no banco da igreja e achar que está tudo bem. Não, nós temos que fortalecer. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, ele vai dizer assim: olha, humilhai-vos pois debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Querido, uma das coisas que é contra o projeto de Deus é a ansiedade. Você não tem que estar ansioso por nada, porque no versículo 7 ele diz assim, ó, lançando sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Lançando sobre o Senhor todas as vossas. Por quê? Completa o texto. Porque Ele é quem cuida de vós. Quem sabe que é Deus que cuida de você, você não fica ansioso. Você não fica ansioso. Você não fica nervoso. Ansiedade, querido, leva o nervosismo. O nervosismo leva o desequilíbrio. E o desequilíbrio faz você perder a direção, faz você perder a fé. Deus não opera, porque sem fé é impossível agradar a Deus, meu amado. É impossível agradar a Deus, minha amada. Mas o Senhor, Ele fala para aquele povo: olha, essa desgraça toda na vida de vocês aí é porque a minha casa está vazia, é porque vocês não têm vida de oração, vocês não têm vida de leitura da palavra, vocês não têm compromisso comigo. Se continuar assim, vai pro ralo. Aí o povo olhou um para a cara do outro, mais ou menos assim: puxa vida, seu Luiz, realmente, quanto tempo que a gente não se reúne para orar? Rapaz, poxa, Rafaela, quanto tempo que a gente não para ler a Bíblia? Poxa, Vânia, quanto tempo que a gente não sai fazer uma visita? Poxa, Vânia, a gente está sentado aqui. Vanessa, a gente está sentado aqui e a obra do Senhor está aí. Em casa, como é que o senhor está, seu Luiz? Pô, correria do dia a dia, eu quase não leio Bíblia. Pô, seu Luiz, eu também não li Bíblia hoje não. Tem uma semana que eu não estou lendo Bíblia. E aí, dona Vilma, pô, pastor, não tem muito tempo que eu não paro um momento de oração com Deus. Então chegamos à conclusão que a casa está vazia. Foi o que esses homens fizeram. Zorobabel olha, estremece. Josué olha, estremece. Filho de Zosadaque fala: o negócio está feio. Realmente, olha a casa do Senhor vazia. A gente não faz nada em prol da casa do Senhor. A gente não busca, a gente não ora. A gente só corre em prol de plantar, de fazer as nossas coisas, o nosso próprio interesse. Veio temor no coração deles. O que a gente faz, Senhor? Vai no alto, pegue madeira, traga, edifica a minha casa. Aí sim eu me agradarei. Aquele povo prontamente largou tudo que eles estavam fazendo, porque o mais importante agora é a tua vida espiritual. O mais importante agora, nesse momento, é o conserto com Deus. O mais importante agora é ter condições no templo para o Espírito Santo habitar. Queridos, entenda bem, muitas das vezes você está precisando de uma casa e a pessoa fala: eu tenho uma casinha ali, mas não está muito boa não. Quando você chega lá, não é isso? O teto está caindo, o chão está explodindo, o vaso sanitário está ruim, mas você quer entrar, a pessoa cedeu a casa para você. Você já conhece alguém que viveu uma situação dessa aí? Diga amém. E você vê que a pessoa está desesperada, a pessoa rapidamente, ela larga tudo que ela está fazendo. A primeira coisa que ela faz, ela dá uma limpeza na casa. Primeira coisa que se faz quando você recebe um lugar para morar, você pega água, você pega borracha, você pega sabão. A primeira coisa é lavar tudo, não é isso? Tu lava aquela casa toda, depois tu começa a olhar o que está quebrado e você ajeita rapidinho para ter condições de você entrar. Faz isso agora. Dê condições para o Espírito Santo entrar agora na tua casa, porque tem coisas nesse momento que você já pode lavar, tem coisas nesse momento que você já pode tirar. Você pode olhar para a tua vida agora e ver exatamente aquilo que está impedindo o Espírito Santo de entrar. Tem coisas que o Espírito Santo vai consertando aos poucos, tem coisa que você aos poucos vai mudando, e eu provo. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Eliseu em 2 Reis 4, Sunamita falou: vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus, façamos-lhes pois um quarto, colocamos aqui um candeeiro, uma cama, para que toda vez que esse homem vier, ele venha reter, entrar e comer pão. Ele entrou. Depois que Eliseu entrou, Eliseu é a tipificação de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entrou na tua vida, você abriu, fez uma morada para ele, ele vai entrar. Quando o Espírito Santo entrou, tipificando Eliseu, a primeira coisa que ele fez: o que se pode fazer por ela?
O que se pode fazer por esta sunamita? O que está faltando para ela ser feliz? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Geazi começou a olhar e falar: ela é rica, ela não precisa de nada. O Espírito Santo tipificando, ele dizendo: tem alguma coisa a se fazer por ela. Olha, o marido dela é velho, o sonho dela é ter um filho, não pode ter filho, então traga ela aqui. Num tempo determinado abraçarás um filho, porque me tratou com desvelo, porque fez um quarto para mim entrar na tua casa, fez uma morada para mim na tua casa. Por conta que você fez uma morada, eu vou te fazer feliz, eu vou te enriquecer da minha graça, do meu poder, da minha unção. Então, querido, deixa o Espírito Santo entrar, dê condições para ele entrar. Eu não estou falando que você vai se tornar um santo, eu não estou falando que você vai colocar auréola, vai bater asa, mas eu estou falando, aleluia, que se você agora repreender o demônio que entrou na tua mente, do ódio, do rancor, da preguiça, se você agora falar: Jesus, eu quero que tu entre na minha vida, Jesus, eu quero estar de pé na tua presença, eu quero rejeitar o pecado, eu quero rejeitar o mal, eu quero voltar ao primeiro amor, não para ser o que eu era, mas para que a glória da tua segunda casa em mim seja maior do que a da primeira. Ele entra agora na tua vida, ele entra agora na tua vida, aleluia. E ao entrar na tua vida, ele vai começar a olhar para a tua vida e vai falar: o que eu preciso fazer aqui mais nessa casa? Porque sabe que água é essa que você joga na casa? Aleluia. É a palavra que você está ouvindo, se você receber. Porque João 15,3 fala: vós já está limpo pela palavra, a palavra limpa. Essa é a água. Eu recebo essa palavra, mas qual é o momento que essa água tem ação? É quando essa água bate no teu coração, o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo, do pecado. Então a água, ela está na tua mão, o balde está na tua mão, o sabão está na tua mão, a vassoura está na tua mão que está sendo pregada. E agora o que fazer? Tem que jogar no chão, tem que esfregar a parede. O que é o jogar no chão, esfregar a parede? É colocar a palavra em prática. O que seria isso? É o perdão, é o arrependimento. É dentro do teu coração se lembrar das palavras, se lembrar dos atos, se lembrar da atitude, seja qual for, porque a palavra do Senhor diz: vinde e tornemos para mim, aleluia, porque se quiseres ouvir, comereis o bem dessa terra, porque se ainda que o seu pecado seja vermelho como carmesim, eu tornarei branco como a neve, aleluia. E eu creio, diz a palavra do Senhor. Isso é Isaías capítulo 1, mas quando vai para a 2 Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos altos céus, sararei a tua terra, curaria as suas feridas. Eu creio nessa palavra. Mas ele vai dizer também, quando ele pega os discípulos, ele fala para os discípulos assim: olha, vai lá pregar o evangelho, mas olha, vai ante as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Vai aquele que era ovelha, aquele que orava, mas não está orando mais, aquele que lia a Bíblia, mas não está lendo mais, aquele que pregava e não está pregando mais, aquele que foi instrumento das minhas mãos e não está sendo mais. Aí vem a pergunta, que a gente pergunta: Senhor, mas se estava fazendo tudo isso e não está fazendo mais, por que o Senhor manda buscar? Ele vai falar: porque aquele que vem a mim, jamais eu lanço fora, aleluia. Vai lá, busca, traz de volta. Tem ímpio sim, mas vai ante as ovelhas perdidas da casa do meu pai, porque a ovelha perdida, quando ela levanta, a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele levanta com experiência. Ele sabe a ferida que o mundo fez, ele sabe a ferida que o pecado fez, e ele agora, querido, é experimentado. Ela agora é experimentada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo hoje, o Senhor fala: sabe por que a tua vida está desse jeito? Sabe por que o desânimo, o cansaço, a tristeza, tudo dá errado? Olha quanto estava na minha presença. Olha como é que era a sua vida, olha como é que estava o seu casamento, olha como é que estava a sua casa, olha como tudo estava dando certo. Vinha as lutas, dificuldades, mas não desequilibrava, não perdia a minha presença. E agora como é que está a tua vida? Mas olha, eu que estou permitindo. Se não fosse a luta, a aflição, você se aperceberia da minha presença. Mas eu estou aqui. Esquece que tu deu as costas para mim, esquece que você se esfriou, esquece tudo que você fez. Edifica a minha casa agora. Eu quero entrar na minha casa. Essa casa é minha, foi eu que criei, foi eu que formei. Eu botei nessa casa a minha imagem, eu botei nessa casa as minhas características. Você não é ruim, você é bom, você tem amor, você tem misericórdia, você tem a minha palavra. E agora falta você ter o meu espírito. Limpa essa casa agora, tira o pecado e deixa eu entrar. E o povo trabalhou, edificou a casa do Senhor. E o Senhor fala aqui, queridos, aleluia, no versículo 6 do capítulo 2, eles consertaram a casa do Senhor. Mas primeiro eu tenho que falar uma coisa muito importante.
Muito importante. Vamos lá, no versículo 12 do capítulo 1. É muito importante isso. Versículo 12 do capítulo 1. Já vou terminar o culto. Então ouviu Zorobabel, filho de Satiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A partir do momento, que aquele povo ouviu e reconheceu que era o Senhor que estava falando, prontamente aquele Deus falou assim: eu sou convosco. Sabe o que o Senhor quis dizer? Eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Se você abrir o olho, você vai entender que eu sou com você. Sabe o que o Senhor quer falar com isso? Sabe por que eu não te abandonei? O mundo jaz no maligno. O diabo está lá fora matando e destruindo. Quantas pessoas você viu baixar a sepultura? Quantas pessoas você viu destruída? Olha para você. Por mais ruim que esteja a situação, tu está de pé? Sim, porque eu estou contigo. Nunca te abandonei. Só que a tua situação hoje não me agrada, a tua dor hoje não me agrada, a tua tristeza hoje não me agrada, o teu prostramento, você está prostrado, não me agrada. Eu quero fazer de você um referencial do meu poder. Eu quero usar você para ganhar almas. Eu quero usar você para desfazer a obra de Satanás. Não é assim que eu te quero, não foi para isso que eu te chamei. Eu estou contigo e estou aqui para te acordar. O povo ouviu: meu Deus, Deus está falando comigo. Deus vai trazer um renovo na minha vida. Deus não se esqueceu, Ele me ama. Ele vai falar: é claro que eu te amo. Eu te amo tanto que eu morri por você. Eu morri porque eu sabia que tu ia pecar. Eu morri porque eu sabia que você ia esfriar. E se eu não tivesse morrido, eu não estaria aqui para te animar. Anima-te, eu sou contigo. Meu Deus, Deus está falando comigo. Quando você reconhece que Deus está falando contigo, olha que coisa linda o versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Satiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam. O Senhor hoje, se eu ouvir a voz dele, Ele levanta o meu espírito. Se eu ouvir a voz de Deus, Ele levanta o espírito da Carol, do Tiago, da Rafaela, da Alessandra. Ele renova o espírito do Luiz, da Fátima. Se você ouvir a voz agora, Ele renova o espírito do Jorge, da Vânia. Ele renova a igreja toda. Ele renova o batismo. Ele renova a unção. E pastor, o que acontece depois que o Senhor renova? O que acontece depois que o Senhor perdoa? O que acontece quando eu aceito, pastor, o convite? Quando eu aceito ali o chamado de Deus, o que acontece? Acontece exatamente o que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. O que acontece mais, pastor? Vão me acusar, vão me apontar. Acontece o que está em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, mas a minha vida vai mudar? Não, ela vai mudar. A minha vida vai voltar ao seu querante? Não. Porque ele vai dizer aqui, por que ela não vai voltar como era antes? Porque ele vai falar no versículo 6. Ele diz: renovou o teu espírito, você tomou uma posição. Ele vai dizer no versículo 6: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, que farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A sua vida Ele vai encher da presença, da glória, da unção dEle, porque a casa fala da sua vida. E versículo 7, versículo 8, isso, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro. Esse prata e ouro está falando desse evangelho profanado que eles pregam, a teologia da prosperidade, não. Quando o Senhor fala minha é a prata fala de redenção. Minha é a redenção. Minha é a redenção, é eu que salvo. Ninguém pode determinar quem eu salvo. Ninguém consegue enxergar coração nenhum, sou eu. Deixa te acusar, deixa falar. É eu que enxergo o teu arrependimento. A redenção é minha, é eu que vou te salvar, não é eles. Não olha para A, para B, para C, olha para mim, porque é eu que te salvo. Minha é a redenção e meu é o ouro. O ouro fala do poder, o poder de transformar, de resgatar, é meu. Minha é a prata, a redenção, meu é o poder, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei a paz. Na tua vida vai ter paz se tu aceitar o meu conserto.
Na tua vida vai ter a minha presença. E vão olhar para você, não vão se lembrar da sua vida passada, porque a tua vida presente, ela vai ser uma vida tão edificada, ela vai ser uma vida tão sólida, ela vai ser uma vida tão abençoada, que só vão querer pensar em conhecer o teu Deus, em seguir a presença do Deus que você serve. A glória desta última casa, o que eu vou fazer na tua vida agora, vai ser infinitamente maior do que a da primeira. E por que isso? Porque a palavra fala que o Senhor lhe ama, aleluia, o Senhor lhe se regozija, a festa no céu, quando volta à casa dele um pecador, um que reconhece, um que sabe que não dá para viver sem Cristo, não dá para viver sem a presença dele. Então edifica agora a casa do Senhor, a presença de Deus na tua vida, retoma a tua vida de oração, retoma a leitura da palavra, retoma o ministério, aleluia, que Deus botou em suas mãos. O Senhor, mediante milhões de pessoas, confiou você na obra dele. Ele quer trazer esse renovo agora para a sua vida. Senhor, mas isso e aquilo eu apago agora, eu torno nova todas as coisas. Senhor, então eu reconheço que tudo que aconteceu na minha vida é culpa minha. Eu reconheço que eu fui o causador disso tudo, Senhor, quando eu abri a porta para o diabo entrar na minha vida. Mas, Senhor, eu vou edificar a tua casa, eu vou buscar a tua face. E se você entrou aqui morto, vai sair daqui vivificado. Se entrou triste, vai sair alegre. Se entrou em trevas, vai sair em luz. Se entrou caído, glória a Deus, já está de pé. Porque assim o Senhor dos Exércitos ele fez. Porque dele é a prata, dele é o ouro, a ele pertence a salvação e a ele pertence o poder que neste momento já está sendo derramado na sua vida. E que o Senhor nos abençoe por esta breve palavra, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Vamos. 18 horas e 43 minutinhos, e aqui foi a mensagem que Deus hoje trouxe para mim, para você, no programa Falando de Jesus. Queremos desde já agradecer aí ao pastor Elvis, aí ao pastor Júlio, ao meu irmão e amigo Itamar, ok? Do Rio de Janeiro, eles que estão sempre fazendo parte do programa Falando de Jesus. E preparado, né? Estamos preparados, estamos em conexão para que às vezes quando algum mensageiro venha a não estar presente aqui na Rádio Popular, aí nós imediatamente acionamos para que você não fique sem a palavra de Deus, você não fique sem a mensagem no programa Falando de Jesus. A todos vocês, uma ótima noite. Quero agradecer a Deus por mais este momento, por mais esse dia, por mais essa noite. E eu convido você amanhã a estar conosco, né? Já estamos confirmados com o pastor Alvino, né, de Porto Canoa. E nós vamos estar aqui aguardando, exatamente como nós fazemos durante esse ano todinho. Ok? Estamos, né, 1 ano e 1 mês com o programa Falando de Jesus, e todos os dias às 7 horas e 40 minutos nós estamos com o nosso portão já aberto, nossa grade de momento gospel, de louvores já se iniciou, as rádios já afiliadas já estão se conectando e esperando exatamente o momento, a festa maior, que é a palavra de Deus. Então, às vezes eu anuncio um mensageiro, às vezes eu anuncio um presbítero, às vezes eu anuncio um irmão, porque este já fez o compromisso de agendar o dia e a hora. Mas a gente não sabe qual é a razão, a gente não sabe qual é o motivo que até então, às vezes, alguns mensageiros não chegam até aqui no programa Falando de Jesus, num programa que é ao vivo, um programa que é transmitido para o mundo todo, um programa que, com a graça de Deus, as pessoas têm ouvido, as pessoas têm testemunhado. Nós sempre falamos que esse programa não é o programa da Rádio Popular. Esse programa não é da rádio nenhuma afiliada. Esse programa ele é de Deus, ele tem a direção do nosso Deus, Jesus. A realização exatamente é da responsabilidade dos mensageiros.
Então a palavra aqui trazida é de responsabilidade de cada pastor, de cada presbítero, da igreja que ele congrega, é da forma exatamente como ele quer conduzir a palavra. Nós simplesmente somos um obreiro, aqui colocando o sinal, vigiando o site, vigiando a TV, controlando o som, mas às vezes, mesmo assim, o mensageiro, às vezes por algum motivo que não chega até nós, porque ele não está aqui, nós queremos que esteja bem, que ocorra exatamente, que nada de grave possa ter acontecido a esses mensageiros que quando eles não vêm, ok? Mas quando a gente fica sabendo que ocorra motivo, no dia seguinte nós fazemos a nossa declaração, não justificando a ausência dele, foi justificando exatamente porque ele não estava aqui. Mas nós viramos portador, obreiro de Deus, porque quando o mensageiro ele não vem, porque de repente o carro quebrou, de repente uma sogra ficou doente, a esposa passou mal, ou ele teve que socorrer um irmão, ele teve que fazer alguma outra obra, ou de um trabalho, o trabalho não liberou ele, então nós passamos a ter essa responsabilidade de 1 ano e 1 mês, que é transmitir o programa Falando de Jesus, é transmitir uma palavra. Transmitir louvor é uma forma de edificar a Deus, mas ouvir uma palavra direta que Deus quer falar conosco é totalmente diferente. Ok? A todos vocês, muito obrigado e até amanhã, se assim Deus permitir, mais um programa Falando de Jesus. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos.